Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz esteja com todos nós nessa noite. Estamos iniciando um culto em reverência ao Senhor, um domingo de Páscoa, e que o Senhor possa ministrar sua palavra grandemente aos nossos corações nessa noite. Gostaria de estar fazendo uma oração em agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito esses dias, neste momento de grande tribulação, né, com essa pandemia, essas coisas que têm acontecido no nosso país. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite que venha derramar a sua graça sobre a nossa nação. Pai querido, santo e poderoso, nesta noite, Pai, eu quero entregar diante do Senhor as nossas vidas, as vidas, ó Deus, da nossa congregação, dos nossos irmãos que estão em casa assistindo este culto, entregar diante do Senhor a nossa nação, Pai, e pedir que a bênção do Senhor venha sobre nós, a graça do Senhor venha sobre nós nessa noite, a misericórdia do Senhor esteja sobre nós nessa noite, e que o Senhor possa fazer com que essa pandemia venha cair por terra, e que nós possamos sair bem dessa, que nós possamos sobreviver mais um tempo difícil, porque nós passaríamos por isso, se cumprindo a palavra do Senhor, aonde diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu, e certamente nós venceremos, pelo poder da oração, pelo poder do jejum, pelo poder que há no nome de Jesus, no sangue dele. E que você possa nessa noite receber essa palavra, que é uma palavra que veio do trono do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. E que você sinta-se abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos muito felizes de estar aqui na casa do Senhor. Que o Senhor possa estar ministrando a sua graça sobre nós, o seu Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos para celebrar aqui este culto de Páscoa. É um culto maravilhoso a Deus. Estamos aprendendo a usar essa nova ferramenta, que é uma live ao vivo. Temos algumas dificuldades ainda. Estamos aqui, mas sabemos que o Senhor em tudo está conosco para abençoar as famílias, abençoar a igreja, abençoar o lar. Nesses dias de luta, de dificuldade, nós tivemos essa oportunidade de Deus a preparar uma ferramenta como essa, de preparar algo dessa maneira, no meio da tecnologia, para que o povo dele não ficasse desprovido, da sua palavra. Sabemos que nesse momento existem milhares de pregadores lançando a palavra, lançando a semente, cada pastor com a sua congregação, cada denominação da sua maneira, executando o seu chamado. E eu estou aqui com a minha esposa, como pastores da IDPB no Residencial Lagoa, em Betim. É uma igreja maravilhosa que em todo o Brasil tem sido atuante. E hoje nós fizemos 12 horas de jejum. Foi um dia memorável para a nossa igreja, toda a igreja do Brasil em jejum, a pedido do nosso presidente nacional. E estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Hoje é a Páscoa. Hoje é comemorado a ressurreição de Cristo, segundo a tradição. Mas nós sabemos que é necessário nós termos o entendimento, o conhecimento de como tudo isso começou. Eu sei que muitas pessoas compreendem a Páscoa como ressurreição de Cristo. Eles aprenderam assim: hoje é Páscoa, Jesus morreu na sexta-feira, no sábado ficou sepultado, no domingo ele ressuscitou. Então hoje se comemora a ressurreição de Cristo. Sim, hoje se comemora a ressurreição de Cristo, mas a Páscoa, ela foi fundamentada por Deus muitos anos antes, milhares de antes. Na
verdade, ela deu início no momento em que Deus resolveu libertar o povo hebreu, o povo de Israel, que estava como prisioneiro no Egito. Não chegou lá como prisioneiro, mas ficou lá como prisioneiro. Depois de um tempo se levanta um faraó, e esse faraó resolve então oprimir o povo de Deus, escravizar o povo de Deus, colocar o povo de Deus sobre servidão, sobre domínio. E nesses dias então, em que o povo clamava o socorro, nos dias em que o povo lá buscava de Deus uma saída, já não aguentava mais a dor, o sofrimento, o desespero, a morte, Deus ouve o clamor desse povo nos céus, e Deus levanta um homem, a qual muitos de nós sabemos, conhecido como Moisés, um grande profeta de Deus. E Moisés, ele é levantado pelo Senhor naqueles dias de trevas para o povo de Deus, naqueles dias de luta, naqueles dias em que alguém estava ali sendo oprimido, massacrado, em outro lugar, sem ninguém saber, sem ninguém perceber. Deus estava levantando socorro, Deus já estava preparando uma saída, Deus já estava executando um plano, um projeto para alcançar e libertar o povo daquela opressão. Nós vivemos hoje nessa Páscoa um tempo de opressão, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Por isso a mensagem desta noite é o dedo de Deus. Sim, o dedo de Deus, algo poderoso que a Bíblia nos revela. E eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final dessa mensagem, você vai aprender coisas novas que vão edificar a sua fé. Eu quero começar a leitura aqui da palavra de Deus, já no livro de Êxodo. Caso você queira estar pegando a sua Bíblia para acompanhar a leitura, caso você queira acompanhar, eu vou te dar um minutinho. Se a Bíblia não estiver perto de você, você corre lá. Se estiver reunido em família na mesma sala, você pode então, reunido, compartilhar a leitura da palavra. Se você não tem uma Bíblia próxima de você, então que você esteja atento a essa palavra. Deus quer falar com a sua igreja, e hoje é um momento especial, é uma noite que possamos de fato viver esse tempo de renovação. A palavra de Deus, ela sempre tem algo para nos ensinar. Por mais que nós possamos ler, estudar, buscar compreender, a palavra de Deus ainda sempre terá uma novidade para que a nossa fé seja acrescentada. Façamos então a leitura aqui no capítulo 12, no versículo 1 em diante, sobre como Deus deu início a essa celebração. Por que Deus ordenou que Moisés fizesse essa celebração? Por que foi necessário essa celebração? E o que ela tem a ver conosco hoje, nesses dias? Vamos ler. A instituição da primeira Páscoa. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o gomer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E diz mais: e tomarão do sangue e poluá em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Então Deus, ele começa aqui
fazer para Moisés a receita do que iria simbolizar a Páscoa. Ele começa dizendo que primeiro todos deveriam preparar um cordeiro. O cordeiro de 1 ano, um cordeiro que não tivesse mancha, não fosse manco, não fosse doente, um cordeiro que fosse puro, um cordeiro limpo, virgem. E ele começa a dizer que junto com esse cordeiro se prepararia também as ervas amargas, se prepararia ali, um local especial da casa, chamaria todas as famílias, viria se o cordeiro era pequeno ou grande, para que se repartisse, sendo grande e pequena família, se convidava os vizinhos para participar, para comer depois do cordeiro. E Deus depois ele dá uma direção especial: não desperdice o sangue, pegue o sangue e unja a casa, unja os umbrais, unja a porta da casa. E isso tem um motivo, isso tem um propósito aqui. E no versículo 13 nós passaremos a ler o seguinte: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas gerações o celebraceis por estatuto perpétuo. E vai falando um pouco mais, eu termino a leitura aqui no versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então aqui Deus institui a primeira Páscoa. Mas nós temos que fazer uma pergunta a respeito dessa necessidade que Deus viu de executar a Páscoa, de orientar que Israel viesse fazer a celebração da Páscoa com o povo. Deus ele estava planejando há muito a libertação do povo hebreu da terra do Egito. Eles entraram ali por José, a família de Jacó veio após a grande fome no Egito, a fome que alcançou o mundo inteiro, e o Egito foi o celeiro do mundo. Toda a nação, todo mundo em volta do Egito foi alimentado. E veio junto com toda essa multidão de famintos a família de José. José se tornara então governador no Egito, porque ele deu uma resposta à crise. Quero dizer algo importante: quando nós temos uma resposta para a crise, nós começamos a subir para lugares elevados. José, ele apresenta sua família para Faraó. Faraó deposita no coração de José uma palavra dizendo que da melhor terra do Egito ele poderia colocar a sua família para morar. Então a família de José, em torno de um pouco mais de 100 pessoas, foram para uma terra ali em Egito chamada Terra de Gozem, uma terra que no Egito era frutífera, uma terra boa para plantar, boa para criar gado. E o povo de Deus foi colocado ali. Passado anos, esse povo multiplicou, cresceu, se tornou forte. Um outro faraó que não conhecia José assumiu o lugar. E esse novo faraó viu que o povo de Deus era muito grande, multiplicava naturalmente. E esse homem então começou a trabalhar para destruir aquele povo. Começou a escravizar aquele povo. Colocou aquele homem sobre um regime de mão forte, um regime de braço forte. Dominava esse povo. Esse povo se tornou escravo, mas amassava tijolos, pisava barro, comia alho, comia cebola, uma vida totalmente oprimida. Mas esse povo, depois de um tempo, e a Bíblia fala que durante 430 anos eles ficaram escravos, mas quem sabe no ardor da escravidão, começaram a lembrar que existia um Deus dos céus, poderoso, um Deus forte, o Deus que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E esse povo então começou a clamar o socorro de Deus, começou a orar incessantemente, mesmo na dor, mesmo na escravidão, clamava ao Senhor. Diz a Bíblia que o clamor deste povo
chegou ao coração de Deus. Subiu como um incenso suave às narinas de Deus. E esse povo então, ele clamou, e Deus levantou Moisés, e para que Moisés pudesse manifestar o poder de Deus, Deus disse para ele: Moisés, você é o meu servo, eu vou te ungir, e eu vou te dar poder, e através de você, nós vamos fazer maravilhas, nós vamos fazer sinais, nós vamos executar coisas grandes no Egito, para que o faraó saiba que eu que te enviei, para que também o meu povo saiba que eu também que te enviei. Porque uma das preocupações de Moisés foi essa: como eu vou provar que eu sou enviado do Senhor? Quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer a eles? Isso é muito interessante, que Deus respondeu para Moisés: quando alguém te perguntar, quando o faraó te perguntar quem sou eu, você vai dizer: eu sou o que sou. Aleluia. Deus é o que é, eu sou o que sou. Deus estava dizendo: diga para aquele povo, Moisés, que eu sou o que sou. Eu sou aquilo que eles precisarem que eu seja. Se estiverem enfermos, diga para eles: eu sou a cura. Se estiverem presos, diga para eles: eu sou a libertação. Se estiverem tristes, diga para eles: eu sou a alegria. Se estiverem angustiados, digam para eles: eu sou a paz. Se estiverem amargurados, digam para eles: eu sou o remédio da amargura. Se estiverem com necessidade, diga para eles: eu sou o Jeová Jireh. Se estiverem preocupados com todas as coisas, digam para eles: eu sou aquele que supre todas as necessidades. Aleluia. Deus é aquilo que precisamos que Ele seja no dia da nossa dor, no dia da nossa angústia. Talvez você está perguntando: onde está Deus? Quem Deus é? Deus é aquilo que você precisa que Ele seja agora. Como está a sua casa, sua vida, seu coração, sua ansiedade, suas preocupações? Busque de Deus aquilo que você precisa. Ele é aquilo que você precisa. Ele é a resposta a todas as suas perguntas. Nesse caminho de libertação, dentro desse mapa, desse projeto que Deus executou junto com Moisés, para libertar o povo, junto com este projeto, algo precisava ser grandioso, porque Deus conhecia o coração duro de Faraó. Deus sabia que Faraó não iria de qualquer maneira liberar o povo dele, apenas porque foi um pedido feito por Moisés. Deus já conhecia que Faraó tinha um coração terrível, um coração endurecido, um coração dominador. Hoje nós vimos também que existem líderes que estão como Faraó, estão com o coração endurecidos, estão sendo dominadores, querem exercer força sobre aqueles a qual eles governam. Mas Deus tem o coração do rei em suas mãos. Diz a Bíblia que nada está patente ou fora da visão de Deus. Deus vê tudo e Deus sabe tudo. Onisciente, onipresente e onipotente. Deus envia Faraó. No primeiro encontro começou então um grande desafio. O desafio do Deus vivo contra os deuses do Egito. Os egípcios adoravam o sol, adoravam a lua, tinham o deus Ra. Eles adoravam deuses pagãos, faziam sacrifícios. Mas quando Moisés chega, ele chega apresentando Deus que ninguém via com o olho nu, que ninguém tocava com as mãos, mas pela fé poderiam saber que Ele é real e que Ele ali estava e que Ele aqui está, aleluia, para fazer a obra na nossa vida. Deus então começa a executar o seu plano, para simplificar. A cada encontro de Moisés com o Faraó, Moisés fazia um pedido para que o povo fosse liberado para sacrificar ao Senhor, para servir ao Senhor.
Moisés já tinha como resposta um não, mas Deus então começa a enviar as suas pragas. Nós perguntamos qual foi o propósito da Páscoa, por que ela teve que ser executada, por que Deus direcionou a Páscoa daquela maneira. Deus envia então 10 pragas sobre o Egito. A Bíblia diz que a primeira praga foi a água se tornar em sangue. A segunda praga foi a praga das rãs. A terceira praga, a praga dos piolhos. A quarta, a praga das moscas. A quinta, a praga sobre os animais, a morte dos animais do Egito. A sexta, a praga da úlcera. A praga das saraivas, fogo descendo do céu. A praga dos gafanhotos. A praga das trevas. E a 10ª praga, a praga da morte de todo primogênito do Egito. Eu quero dizer que este processo foi o processo que Deus usou para trabalhar no coração de Faraó, como trabalhar também no coração de Moisés. A cada vitória que Deus dava para Moisés, Faraó se mantinha dizendo não. A fé de Moisés aumentava, o coração de Faraó se endurecia, e Deus mais uma vez falava, e Moisés obedecia. Até que então, queridos, nós vamos ver algo sobrenatural a respeito dessas pragas. Deus, ele fez algo muito poderoso. As pragas vieram sobre o Egito, e aonde estava o povo de Deus? Também estava no Egito. Estava numa terra chamada Terra de Gozem. Mas neste lugar, no Egito, Deus fez algo sobrenatural. Deus separou geograficamente essas pragas. Deus não permitia que essas pragas chegassem até a terra de Gozem. O povo de Deus estava guardado naquele lugar. O povo de Deus, mesmo no Egito, estava num lugar privilegiado, estava num lugar protegido, estava num lugar onde o Senhor reservou esse lugar para dar livramento a este povo. É algo maravilhoso. É isso que nós temos que entender nesses dias de tanta tribulação, de angústia, de peste, de enfermidade. Existe para nós uma possibilidade tremenda de Deus guardar a nossa casa, guardar a nossa cidade, Deus guardar o povo dele, de não ser tocado pelas pragas que este mundo tem se manifestado. Estamos aí vivendo um dia de muito temor. Há uma praga solta sobre o mundo, mas nós sabemos que em tudo isso Deus, ele está separando um lugar para guardar o seu povo, para proteger o seu povo, para livrar o seu povo. Deus já separou geograficamente no Egito um lugar que as pragas não atingiam. Imagine as moscas rodeando todo o Egito e olhando para Gozem. É ali agora que nós vamos atacar. E elas ouviam uma voz de Deus: ali vocês não podem entrar. Os piolhos, as rãs, as trevas que vieram sobre o Egito, tudo limitado ao governo, à vontade, à direção de Deus. Deus tem o controle sobre tudo, amados. Deus tem o controle. Deus dava ordem sobre as pragas. Deus ordenava aos gafanhotos, aos piolhos. Deus ordenou às moscas, às rãs. Deus dava ordem. E Ele não é um Deus do passado, Ele é um Deus do presente. Ele age da mesma maneira. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo é Deus que dominava sobre a tempestade, andava sobre as águas, dominava sobre a lepra, a cegueira, a paralisia. O mesmo Deus daquele tempo é o Deus de hoje. E Ele age da mesma forma, Ele cura da mesma forma, Ele liberta da mesma forma. Então Deus está agindo, está guardando o seu povo, está separando um lugar especial para que o seu povo venha estar protegido de todo o mal que pode o assolar. Eu quero dizer que Deus dá uma ordem definitiva. Na última praga, na última peste, a peste da mortandade,
onde é que Deus ia tocar na ferida de Faraó, onde Deus ia tocar no lugar que todo pai, toda mãe dói quando se é tocado. Deus ia tocar no filho, nos filhos de todo aquele que fosse primogênito de uma casa, que não tivesse ali a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia! A marca do sangue do Cordeiro. Nós estamos falando de Páscoa. Nós estamos falando de Páscoa. Nós estamos falando que um cordeiro foi morto, foi sacrificado. Nós estamos falando que esse cordeiro, dele foi derramado o sangue, e que o sangue desse cordeiro foi passado como um sinal para que o mundo espiritual, para que o anjo da morte, ao passar ali, reconhecesse o selo do sangue sobre cada família. E ali ela não podia entrar e tocar. Ali a morte não podia agir. Ali a morte não podia operar, porque havia um selo. Escute, hoje nós estamos selados pelo sangue de Cristo, selados para a salvação, as nossas vestes lavadas. Hoje nós somos selados com o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo que está em cada casa particular de Deus, porque Deus não habita mais em templo e nem em casas feitas por mãos de homens, mas a casa que Deus habita sobre nós. Quando vem o anjo da mortandade, quando vem a peste, ele vai passar e vai ver a marca do selo do Espírito Santo sobre nós, vai ver o sangue de Jesus sobre as nossas vestes, e nós então seremos ali poderosamente guardados, livres de todo esse mal que de uma forma violenta tem operado sobre a terra. E eu quero dizer algo aqui, para estarmos já partindo para o encerramento, algo poderoso, que em Êxodo capítulo 8, o versículo 19, acontece algo tremendo, algo que é necessário que todos possam fazer e reconhecer nesses dias de hoje. O versículo 19 do capítulo 8, após as pragas dos piolhos, diz assim: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Aleluia! O dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Escute, querido, o dedo de Deus. Só foi o dedo de Deus. Só foi necessário o dedo de Deus para agir contra o Egito. Deus não levantou a sua mão poderosa. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus não precisou levantar um exército de anjos e enviar para o Egito. Deus não precisou usar de muitas palavras. A Bíblia diz que foi o dedo de Deus que tocou no Egito, o dedo de Deus que tocou no Faraó, o dedo de Deus que enviou as pragas, o dedo de Deus que livrou o povo dele de cada uma delas. E eu quero dizer que o dedo de Deus ainda é poderoso, e ele está apontado para a terra. Esses dias de tribulação, esses dias de crise, esses dias de coronavírus, esses dias de praga, de dificuldade, é o dedo de Deus apontado sobre nós, para que a gente possa reconhecer. Aqueles magos, aqueles feiticeiros, eles reconheceram quando eles viram que eles não podiam operar os mesmos sinais que Moisés estava operando. Tem muito homem achando que pode mais, tem muitos que estão podendo, achando que podem muito, que fazem muito, que sabem muito. Olha a ciência paralisada agora, olha os governos paralisados, tudo está paralisado, a humanidade está paralisada, porque o dedo de Deus está em risco. Mas se nós reconhecermos que o dedo de Deus está sobre nós, se nós fizermos como os magos, reconhecermos as nossas limitações, reconhecer que nós estamos limitados apenas
a ser homens, Deus pode mudar a situação. Porque quando ele tocou profundamente no coração de Faraó, e para que Deus tocasse o coração de Faraó, Deus teve que mexer naquilo que doía nele. Deus teve que mexer naquilo que doeu no coração dele. Enquanto morreram os animais no Egito, Faraó estava tranquilo. Enquanto fogo caiu do céu, ele permaneceu tranquilo. Enquanto a água virou sangue, ele permaneceu tranquilo. Enquanto veio rãs, pestes, moscas, ele permaneceu tranquilo. Mas quando tocou naquilo que doía nele, ele então abriu o seu coração. Deus precisa tocar às vezes em coisas que nós não queremos que Ele toque, não queremos que ninguém toque. Deus está tocando na economia das nações, porque ninguém quer que as economias sejam mexidas. Deus está tocando na cadeira dos poderosos, porque ninguém quer abrir mão da cadeira. Deus está tocando nos púlpitos das igrejas, para descer homens que se sentiam dono da igreja. Deus está tocando na unção de muita gente. Deus está tocando nos ministérios. Deus está tocando no orgulho de muitos de nós, para que a gente reconheça que Deus ainda é Deus, que Deus ainda fala, que Deus ainda faz, que Deus ainda pode, que Deus ainda é. Eu sou o que sou, e Ele é poderoso, maravilhoso, grandioso, magnífico, excelso, soberano, tremendo nas suas obras. E Ele tem o controle de tudo, querido. Ele teve o controle de todas as pragas do Egito. Ele teve o controle do anjo que passou sobre as casas, porque a Bíblia mostra que ele passou sobre as casas do Egito, sobre as casas do povo de Deus, mas ele teve o controle pelo sangue que estava nos umbrais da porta, nos umbrais da porta. Deus ainda está controlando o mundo, Deus ainda está controlando as nações, Deus ainda está controlando os governos, Deus ainda controla a natureza, Deus ainda controla o tempo, Deus ainda governa sobre o sol, a lua, o mar, sobre toda a criação. Deus ainda governa, Ele é o Senhor, e Ele é o Senhor da Páscoa. Quando João viu Jesus pela primeira vez, ele não falou: eis ali Deus, eis ali o Salvador, eis ali o Senhor. Não, João disse: eis o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Quando Deus revelou para João Jesus, Deus revelou o Cordeiro. No início, Isaac perguntou para Abraão: pai, está aqui o fogo e o cutelo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para si. Depois, no início do Novo Testamento, João fala: eis aí o Cordeiro de Deus, como se fosse uma resposta para Isaac, que tira o pecado do mundo. E quando João teve a visão do céu, ele viu os selos. Ele perguntou: quem é digno de abrir os selos? E houve um silêncio no céu. João chorou, mas alguém bradou e disse: calma, João, calma, eis aí o Cordeiro que pode abrir o selo. Aleluia. Esse é o Cordeiro Pascual. Esta é a Páscoa. Páscoa é livramento da escravidão. Páscoa é libertação. Páscoa é Deus no controle da situação. Que você seja renovado com essa palavra, que a sua fé redobre, que o seu coração se alegre em saber que o eu sou ainda está operando, que o eu sou ainda está fazendo, que o eu sou está governando sobre os céus e a terra, que o eu sou enviou o Cordeiro de Deus para morrer no nosso lugar,
para nos dar a salvação, para nos tirar do Egito e nos guardar, mesmo ainda estando no Egito. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus livre a sua casa, Deus livre a sua família, Deus proteja os seus. E você que ainda não aceitou o sangue do Cordeiro, receba Jesus, receba o Cordeiro de Deus, entregue a sua vida para Ele agora, entregue o seu coração para Ele. Não tenha um coração duro como o coração de Faraó, quebrante o seu coração, que nós também, que já servimos ao Senhor, vamos quebrantar o nosso coração. Escute, a Bíblia diz que o Cordeiro foi emolado e foi comido em casa. Foi em casa que se participaram da Páscoa. A igreja hoje não está em templos, a igreja hoje está nas casas, alimentando do Cordeiro, aleluia. Esta é a primeira Páscoa real que podemos então dizer que está acontecendo, porque você está aí agora em casa, comendo a palavra, comendo o Cordeiro com a sua família. Jesus é o Verbo, o Cordeiro é o Verbo vivo que habitou no meio de nós. Jesus é a própria palavra, é o próprio Cordeiro. E quando você está comendo a palavra, você está alimentando o Cordeiro, então você está celebrando a verdadeira Páscoa, porque você está alimentando do Cordeiro em forma de palavra de Deus. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você, pela sua família, orar para que Deus te guarde, porque o Senhor tem propósito nesses dias, e a vontade dele não vai deixar de ser cumprida. Ele é o eu sou. A mão dele é forte, o braço dele é forte, mas somente o dedo dele já é capaz de mover os céus e a terra. Em nome de Jesus. Se você está recebendo esta palavra na sua casa, você possa levantar as mãos comigo e vamos estar orando agora, e orando e recebendo a bênção de Deus. Feche os seus olhos, receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora, junto com todas as famílias que nos acompanham, junto com todos os irmãos da IDPB Residencial Lagoa, onde o Senhor me deu o privilégio de estar com eles. Eu oro por toda a família, que esta mensagem vai chegar nesse domingo de Páscoa. Eu oro, Deus, pelo Brasil, pelo presidente, pelos ministros, pelos deputados, pelos senadores, pelos prefeitos, vereadores. Eu oro, Deus, que o governo do Senhor possa ser estabelecido. Que o Senhor venha, Pai, no seu tempo, cessar a praga. Nós oramos, ó Deus, para que o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, esteja sendo recebido em cada casa. Esse momento de reflexão, que a Páscoa chegue a nós trazendo cura, libertação, livramento e salvação. Eu oro, meu Pai, por cada um da IDPB no Brasil que hoje jejuou, pelo pastor, pelos pastores líderes dessa instituição, pelos nossos líderes, por todos os pastores do Brasil. Que o Senhor levante, após esse momento, uma igreja poderosa, que acima de tudo o adore e de fato reconheça que Tu és ainda o eu sou. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Graças a Deus. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê paz. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, e cada vez mais o Senhor possa estar falando
fortemente no seu coração. Um abraço a todos, fiquem em paz, um bom término de domingo, uma boa semana, uma semana de vitória. Siga as orientações do Ministério da Saúde, mas saiba que maior é o Senhor que está nos céus. Permitindo Deus, no meio da semana teremos outro momento como esse, e no próximo domingo ainda estaremos aqui às 7h30 para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Boa noite e fique em paz, em nome de Jesus. Obrigado, meu amor, a minha inspiração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz.